Começando mais um programa Entrevista aqui pela TV Câmara Pelotas. E o nosso entrevistado de hoje é o senador Paulo Paim, que vem de Brasília cumprir uma agenda na região, já esteve em Rio Grande, lançamento de um livro, mas muitos assuntos políticos na pauta não poderia ser diferente. Senador, é um prazer imenso estar recebendo o senhor aqui na TV da Câmara Municipal de Pelotas. Edson, alegria nossa estar aqui com você, participando do programa Entrevista da nossa querida TV Câmara, vereador de Pelotas, que você me dizia que ligeirinho, vai estar em sinal aberto. Exatamente. Na sequência vai estar também, boa essa informação, a TV Senado e a TV Assembleia e a TV Câmara dos Deputados. Exatamente. Isso é bom. Eu ocupo a TV Senado quase todos os dias, assim com mais facilidade eu poderia estar conversando com você e com toda a região. Senador, em meio às pautas e a agenda que o senhor cumpre, não tem como fugir de algo que, nos últimos dias, os bastidores políticos, né? As discussões, debates, senador fica, não fica, até porque todos sabem que o senhor, a representatividade, né, do senador Paulo Paim dentro do Partido dos Trabalhadores. Inclusive, houve uma nota conjunta, né, com o presidente de honra do PT no Rio Grande do Sul, o ex-governador Olívio Dutra, né, referendando aqueles compromissos do PT de essência, dá para dizer dessa forma, que nota é essa, que decisão é essa? Ora, Edson, primeiro, eu acho que o reflexo está nos próprios livros, né? O livro que eu apresentei no ano de 2013 foi Nau Solitária. A representação simbólica é como um navio no mar e eu carregando na nau as bandeiras de origem da nossa vida, das nossas lutas e do próprio PT. E esse ano, 2015, eu lancei esse livro aqui, Palavras em Mar Revolto, onde eu mostro toda a minha indignação com as mudanças de rumo do governo nesse período, principalmente após as eleições de 2014. É que em 2015, muita coisa que nós pregávamos, e a nota que o Olívio e a executiva, o Raul, o próprio Guimarães, que é o presidente, assinam junto, ela diz que houve uma mudança de rumo, sim, depois de 2014 para 2015. Por isso, palavras de maior revolta. E nessa mudança de rumo, eu sempre digo o seguinte: o que é o governo? O governo é uma composição, não é só o PT. Estão ali 10, 12 partidos, PDT, PMDB, até pouco tempo o próprio PSB, depois, claro, houve a saída, né? O PCdoB, o próprio PP, tudo são base do governo, né? E mais partidos pequenos, por isso que eu falo que é 10, 12 partidos. E dentro dessa composição, o PT tem a obrigação de manter fidelidade às suas raízes e fazer o bom combate, o bom embate, inclusive criticando, no momento que vai criticar condutas inadequadas, seja de petista e de não petistas, que não seja de interesse da população brasileira. Foi baseado nisso que eu disse no fim de 2014 e disse em 2015 que eu estava preocupado com as mudanças que estavam acontecendo. Porque no fim de 2014, logo que terminou as eleições, vieram aquelas duas medidas provisórias, a 664 e 665, mexendo no seguro-desemprego, mexendo no abono de um salário mínimo para quem mais precisa, mexendo no salário da viúva, do pescador, do aposentado, ali que eu comecei a ficar indignado. E fiz duras críticas. E no embalar de 2015, alguém disse, e com razão, se tu está tão... Eu digo, olha, bem que eu disse, com razão, se tu está tão chateado, por que tu não sai? Eu digo, eu saio, eu não tenho problema nenhum de sair. Eu respeito os que ficam, mas também acho que não é só aquela ideia que só o meu partido que presta, nenhum outro presta. Não tem nada disso, não. Tem muita gente boa em inúmeros partidos. E eu quero estar próximo dos bons sempre. E aí, enfim, para resumir a história, fomos, depois do ano de 2015, um longo debate, houve os vetos que eu não gostei, o veto do fator, tudo projeto que eu trabalhei junto com outros parlamentares, Câmara e Senado, o da desaposentadoria. O fator não tinha gasto nenhum, por quê? Olha, dizia simplesmente o seguinte: aplique-se a fórmula 85-95 daqui para frente. O que é a fórmula 85-95? É a idade mínima.
A mulher se aposentaria com 55 anos de idade e 30 de contribuição. O homem, 60 de idade e 35 de contribuição. Então, não me venham com o discurso que estão querendo aplicar agora, essa dita nova reforma que estão plantando já. Tem que ter uma idade mínima. Já tem idade mínima. Para a área pública e área privada. É 55 a mulher e 60 o homem. Então, esse não é o discurso. Mas, enfim, eu fui me indignando quando isso, só para a população entender, desaposentadoria. O que é? Tu vai recalcular o teu benefício baseado nas novas contribuições que você fez a partir do momento que você é aposentado e voltou a trabalhar. É aquela pessoa que se aposentou, seguiu trabalhando e quer o teu direito de pedir um recálculo. O recálculo é isso. Então, quando a gente fala desaposentadoria, alguns pensam, vão tirar minha aposentadoria. Não, continua com o benefício. E o que o próprio Poder Judiciário, em muitos momentos, reconhece, né? Nós ganhamos no STJ por 11-0. Agora está no Supremo, em última instância, e a tendência é ganharmos também lá. No Congresso, eu tenho projeto também para garantir isso. Mas a conseguimos aprovar via uma MP, mas proposta do Congresso, infelizmente foi vetado. Também essa questão da desaposentadoria. A política de reajuste do aposentado. Inflação mais PIB. Olha, o PIB, todo mundo sabe que é pífio, é negativo. Então não teria aumento real, mas pelo menos você ia sinalizar, o impacto seria zero na economia, isso quero dizer. Você ia sinalizar para a sociedade, quando o PIB crescer, você aposentado, você que trabalhou a vida toda, você também tirar um aumento real no seu salário. É 1%, 2%, 5%, seria baseado no PIB. Foi tudo vetado. Isso tudo me levou a essa posição, digamos, extremada, no bom sentido, digamos, mas firme, de sair, mas ficar com as minhas bandeiras. Mas depois de um diálogo amplo, e aqui eu resumo a história, com a presença do nosso querido Olívio Dutra, presidente de honra do partido, do Raul Ponte, do presidente Arivanazzi e de toda a executiva, a frase que mais pegou foi a do Olívio. Aí, para resumir, né? Olívio Paim, primeiro, nós concordamos com todas as críticas que você está fazendo. Está correto? E o PT tem que voltar às suas origens. Segundo, os que têm que sair é aqueles que entraram na linha da desvio de conduta, da impunidade, da corrupção, enfim, da falta de ética, e não os bons. Por isso, em cada partido, não só no nosso, os bons saírem, o que vai restar da política? Isso tudo, é claro, eu levei para um debate depois em Canoas, com lideranças de todo o Estado, e resolvemos, então, continuar nessa mesma trincheira, mas sempre defendendo as nossas causas, não recuando 1 milímetro. Então, se penso que vão passar a reforma da Previdência lá, seja quem for, sem um embate duro, nós faremos um embate duro e faremos de tudo para que ela não aconteça. E a reforma trabalhista também. Porque a reforma trabalhista, qual é o perigo? Eu vi na carta que o vice-presidente Michel Temer mandou ao país, chamado Ponte ao Futuro. Ali ele diz o seguinte, essa carta: nós temos que aprovar o negociado acima do legislado. Significa o quê? Que a CLT não vai valer mais? Que a Constituição não vai valer mais? Que só vai valer o que as partes negociarem entre si? De jeito nenhum, porque isso quem perde é o trabalhador. Porque essa flexibilização das leis trabalhistas, ela é defendida já há algum tempo por outros setores, mas que o PT historicamente sempre foi contra. Sempre foi contra e é contra. Agora, quem mandou a carta foi o vice-presidente da República, Michel Temer, tem peso, que é quem é o presidente também, e deve ser reeleito, do maior partido do país, que é o PMDB. A carta é dele. Então, isso nos preocupou. Não é que não tenha no PMDB gente que seja contra também a essas posições. Eu respeito e vamos trabalhar com eles, mas tem gente a favor. Isso é uma coisa. A outra coisa que está na carta é desvincular até o salário mínimo do aposentado. Tipo assim, quem está nativo, o salário mínimo vai ser, digamos, R$1.000, quem está aposentado vai ser 700, 800. E é isso. Onde é que nós estamos? Nem sequer o salário mínimo o aposentado teria direito. Então, é isso tudo que me levou para esse embate. Mas o PT, nessa reunião, me deu total autonomia de fazer todas as críticas e continuar defendendo a visão do PT de raiz. Mas não é o primeiro momento de inquietude seu com o partido. Recordo um outro momento, inclusive, que houve um embate, o senhor, então o senador Heloísa Helena, que acabou sendo do Partido dos Trabalhadores, justamente por bandeiras em relação a aposentados e pensionistas. E o senhor, naquela época, foi bastante crítico, ferrenho, duro. Eu me lembro, você lembrou aqui, eu também faço uma retrospectiva na minha vida. Estávamos numa mesa como essa aqui, casualmente uma mesa redonda, eu, a Luísa Helena e o senador Pedro Simão.
qual eu tenho muito respeito e nos damos muito bem. E o senador Pedro Simão dizia para Luiz Helena, não sai, Luiz Helena, fica com o Paim, que o Paim vai ajudar a achar uma saída. E, de fato, eu construí a saída. Eu criei a PEC paralela. Na PEC paralela, nós salvamos o interesse da maioria dos trabalhadores, porque aquela PEC ressalvava que, apesar da reforma, os interesses mais importantes dos trabalhadores seriam preservados. Quando eu apresentei essa discussão junto com o tio Viana da PEC paralela, houve quem dissesse, não, isso aí é papo furado de demagogia, nunca vão aprovar. Demorou 1 ano, mas eu aprovei. A PEC, consequentemente, não pode vetar, virou lei e, graças a Deus, até hoje, os servidores e trabalhadores nos agradecem. Senador, essa sua posição, ela é, não dá para dizer irredutível na política... Porque na política, como a gente fala, você nunca fecha portas. Por exemplo, quando eu decidi, depois dessa conversa, uma boa conversa, na executiva, liderada pelo Olívio Dutra, eu soltei uma nota, mas uma nota de agradecimento a todos aqueles que me abriram as portas, que gostariam que eu tivesse nos seus quadros. Aí foi da Rede, foi o PV, foi o PDT, foi o PTB, o próprio PMDB, não nego, que também me procuraram, mas tudo num alto nível de conversa. Então, eu tentei demonstrar que eu agradeço a todos essa oportunidade e fiz a simbologia do trem. Eu cheguei e disse o seguinte, olha, isso é como 2 trilhos, onde o trem vai andando. Nas estações a gente se encontra e pode bater um papo, e nas coligações, aqueles que têm uma atividade semelhante, têm uma visão das grandes causas, com certeza estarão juntos, ou no mesmo partido, ou nas políticas de aliança. No Dia Nacional, o senhor fez, inclusive, uma postagem. O senhor acha que é muito pouco comemorar para aposentado e pensionista neste momento no país, já que ontem foi o Dia Nacional dos Aposentados e Pensionistas? Olha, eu quero, inclusive no dia de hoje, eu era convidado ontem num grande evento em Esteio, onde reuniu liderança dos aposentados de todo o país, mas como eu estava na região sul e havia assumido uma série de compromissos com o lançamento do livro em Rio Grande, com reunião, inclusive, com os metalúrgicos lá, discutindo a questão do desemprego em toda essa região, inclusive de Pelotas, como a questão do polo naval. Tive reuniões sábado, domingo, e não pude estar lá em Esteio, mas fica aqui meus agradecimentos a eles. E eu botei uma postagem que diz o seguinte, alguns acharam que foi muito ousada, que vai nessa linha que tu está refletindo agora. Eu botei o seguinte, o homem público, o político, tem que ter coragem de defender os aposentados, pensionistas e idosos, como se eles fossem seus pais, que todos nós tratamos com carinho, pelo menos em tese, né? A não ser que tenha algum louco aí, e com todo respeito a quem tem alguma deficiência, né? Alguém que não tem o mínimo de visão de vida, que trate mal os seus pais, né? Então, eu botei essa postagem, alguém disse, foi muito duro com os políticos. Duro não. O próprio Papa, numa das suas falas, também disse algo semelhante. Só que ele foi mais além. Ele falou idosos, aposentados, as crianças, a liberdade de cada um, da sua religião, da sua orientação sexual. Mas o Papa é o Papa, né? E o Paim é o Painzinho ali, o metalúrgico que virou senador. Depois do intervalo, vamos prosseguir. Porque a gente vai pegar essa questão dos aposentados e pensionistas. O seu livro, né, para a gente falar um pouco mais, e dessa pauta que o senhor esteve em Rio Grande também, congresso, que é a questão do polo naval, quando a gente fala até Rio Grande, não, mas o impacto é na região toda. Toda a região. E isso, né, traz muita preocupação. Depois do intervalo, vamos prosseguir com o senador Paulo Paim, aqui na TV Câmara, no programa Entrevista. A indústria do tráfico de pessoas produz milhões de vítimas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A sua indiferença é o combustível para que essa situação continue existindo. Denuncie. Se você é do tipo que não doa sangue por ter medo de agulha, então imagine a dor de uma mãe que perdeu um filho por causa do teu medo. Imagine então que sua coragem pode salvar uma vida.
Se você é do tipo que não doa sangue por falta de tempo, tomara que você nunca dependa do tempo para viver. Se nós estamos te pedindo, é porque você faz falta. Doe sangue. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Retornando com o programa Entrevista, aqui pela TV Câmara Pelotas, estamos conversando com o senador Paulo Paim. Senhor, a gente ouve muito o seguinte, quando a gente falou na questão do Dia Nacional dos Aposentados e Pensionistas, muitos dizendo, mas se não tomarmos essas decisões, a Previdência quebra. Edson, isso é um debate que eu participo desde que eu cheguei no Parlamento há 30 anos atrás. Eu cheguei na Constituinte. E da Constituinte eu estou lá até hoje, como deputado federal, 4 vezes, e como senador 2 vezes já. Vou terminar com 32 anos de parlamento. Eu sou um dos poucos, deve ter meia dúzia lá dentro, que entrou e nunca saiu. Uns saíram para melhor. O Lula virou presidente, Fernando Henrique virou presidente. Enfim, outros viraram governadores, outros foram para outras áreas de atuação, no mundo também da política. Isso é o que eu mais ouço. E pior, para o mal de alguns, que eu estou certo. É só pegar os dados da Anfip, Associação Nacional dos Fiscais da Previdência. É só pegar os dados dos auditores fiscais, que eles mostram que a Previdência brasileira poderia ser exemplo para o mundo e que ela é superavitária. Apesar de termos abrido mão, por causa da crise, que pegou quase todo mundo naquele período, da contribuição de 20% do empregador sobre a folha, que foi mais de 70 bi ali, a Previdência continua a estar com superávit hoje de 50 bilhões por ano. Eu não só digo, como provoco as audiências públicas. Agora, no dia 4, na próxima quinta-feira, retomando os trabalhos em fevereiro, na segunda-feira é o debate do trabalho escravo, que querem regulamentar o trabalho escravo. O trabalho escravo você não regulamenta, você proíbe. Eu estou trazendo o Prêmio Nobel da Paz e uma série de artistas de renome internacional, porque estarão lá, como Wagner Moura, porque ele é embaixador do Brasil contra o trabalho escravo, uma referência a nível internacional. Isso na quarta, na quinta, isso na terça. Na quarta, eu vou trazer os peritos para esse conflito que está, onde o trabalhador que está pagando o pato no fim. Por quê? O perito não pode dar o laudo, porque não está trabalhando, a Previdência não paga e a firma também não aceita, ele devolve. Ele fica sem salário. Mas aí, na quinta, eu vou fazer um grande debate sobre a reforma da Previdência e a reforma trabalhista que estão propondo. Porque eu vi eles proporem. Se propuseram, e aquela carta do Michel Temer aponta nesse sentido, quando ele fala ponte para o futuro, ali não é ponte para o futuro coisa nenhuma. Ali é ponte para o atraso. Naquela carta, ele quer desvincular, inclusive, o salário mínimo do salário do aposentado. Ele quer fazer com que o negociado esteja acima do legislado. É como se a CLT não valesse mais nada. E chega, inclusive, a ir mais além, quando ele torna os recursos da Previdência, que hoje é 20%, do chamado ADRU, que eles podem desligar da Seguridade, ele passa para 30%. Isto é inaceitável. Inaceitável, e por isso nós faremos o bom combate. Eu tenho dito que o PT tem que continuar defendendo, e esse foi o acordo que nós fizemos, nós defender as nossas propostas e fazer um empate dentro do governo. Como eu falo para você, é uma composição de inúmeros partidos. Mas isso o PT
do Rio Grande do Sul, ou o senhor acredita que tenha esta guarida, esta acolhida dentro do PT Nacional? Olha, o debate que a gente fez aqui no Rio Grande do Sul, para mim, tem espaço na Nacional. Eu tive uma conversa com o Lula também, há uns 3 meses atrás. E Lula me disse a seguinte frase: Paim, não há nada que te obrigue a votar contra os interesses dos trabalhadores aposentados, que isso também é uma luta nossa, do nosso partido. Então, vote com a tua consciência, faça um bom debate e o governo que mude. Mudou. A 664, a 665, o governo teve que mudar muita coisa, senão ele teria derrotado. E agora, na reforma da Previdência, o embate vai ser o mesmo. E se vier a reforma trabalhista, que eu espero que nem venha, vai ser muito mais difícil para aqueles que pensam que vão passar no Congresso essa questão do negociado acima do legislado. A imagem que se passa no momento no país é a crise econômica é tão grande que o país vai quebrar. Ou seja, e aí o senhor teve, inclusive, nesta pauta, aqui na região, conversando com trabalhadores que têm uma preocupação muito grande, já que houve um número de desemprego que é expressivo, né, que é no Polo Naval, que a gente fala em Rio Grande, mas impacta a região toda. Como é que o senhor vê essa questão do momento econômico, da própria região que está sendo afetada com essa questão do Polo Naval? Olha, a crise, claro que a crise existe, nós vamos agora dourar a pílula e dizer que ela não existe, mas não é tão grande quanto eles vendem a imagem. Mas a crise existe. E existe por quê também? Não dá para negar que toda essa onda, toda essa denúncia que envolveu corruptos e corruptores, pela primeira vez na vida nesse país, nós estamos vendo grandes empresários na cadeia, políticos também na cadeia, e isso é bom. Mas isso deu uma mexida profunda naqueles que tinham conduta que feriu a ética e estavam no campo da corrupção. Isto é importante, que nós vamos dar fazer uma operação mãos limpas daqui para frente, pelo menos. Agora, a crise aqui em Rio Grande, eu fui chamado pelo Benito, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio Grande, fui chamado pelo Alexandre, que é o prefeito da cidade, já num outro momento, quando ameaçavam tirar as plataformas daqui. E como eu disse para eles, eu estava indo ao Rio de Janeiro, eu visito todos os estados, um fim de semana de cada mês, eu me dedico à pauta nacional. Já fui a 24 estados. Até março eu concluo todos os estados com esse debate em defesa da democracia, em defesa da Previdência, contra a reforma trabalhista e em defesa do emprego. Esse é um belo debate que estamos fazendo na Assembleia Legislativa, em cada estado, com a presença de senadores e deputados. Eu presido, claro, os trabalhos como senador e presidente da Comissão de Direitos Humanos. E esse longo debate que nós estamos fazendo é que está garantindo para nós essa visão nacional de que a crise está aí, mas não é tão grave quanto eles estão dizendo. E nós podemos achar caminhos. Nesta aqui de Rio Grande, que eu participei neste sábado, foi uma reunião que se estendeu por toda a tarde, praticamente sábado à tarde, estavam presentes os representantes das principais empreiteiras do polo, os representantes dos trabalhadores, estava o prefeito da cidade e vereadores. Fizemos um belo debate e, no fim, ficou ajustado que eles farão uma carta-documento e eu levarei a Brasília e ao Rio de Janeiro, se necessário, para que o polo naval e a atividade aqui na região volte, digamos, não voltará com a mesma potência, mas volte dentro do possível. E disse com toda a clareza, porque eu não vendo ilusão. Olha, eu levo a carta, apresentarei para as autoridades competentes, isso não quer dizer que seja resolvido. Eles é que terão que dizer. A outra vez deu certo. A outra vez, quando eu tirar as 2 plataformas daqui e o mandar direto para a China, casualmente eu estava indo ao Rio, fui ao Rio, fiz a palestra na Assembleia Legislativa, com a presença de deputados e senadores, consegui dali ligar para a Petrobras, acho que meia-noite eu estava no edifício da Petrobras, primeira vez que eu entrei, é uma vergonha, me envergonha de dizer, que quem é corrupto, que quando entrou, tem que responder. Mas eu fui a primeira vez que eu entrei no prédio da Petrobras, foi lá, acho que no 10º andar, enfim, passamos lá grande parte da noite, e o Benito estava aqui acorrentado em frente à empresa, vocês lembram desse episódio, ele e mais 3 dirigentes. Eu digo, olha, o rapaz vai morrer lá, e vocês serão responsabilizados. Foi telefonema para todo lado, lá pela madrugada, me disseram, olha, disse para ele que ele pode sair do acorrentamento que ele estava, que as plataformas serão mantidas. Mas foram também honestos.
não com o mesmo número de trabalhadores, mas nesse caso vai chegar em torno de 2 a 3 mil novos empregos. Aquela oportunidade deu certo, mas muito mais pela mobilização deles aqui. Eu fui apenas um a mais que ajudou na pressão, já que eu estava indo para o Rio de Janeiro, e fui também com essa missão. Agora levo a carta para colaborar com esse debate. A carta que eles estão formulando, na carta, por exemplo, diz o seguinte: qualquer operação de trabalho aqui no Polo deve privilegiar os trabalhadores da região. Né? Qualquer terceirização, queremos ou não, existe. Né? O cara tem que produzir algo que vai lá na plataforma, que seja nas micro e pequenas empresas aqui da região. Bom, tem outros fundos lá que eles acham, que eles, por fundo dos portos e marinha, enfim, que eles poderiam também usar e que teriam direito, havia uma promessa, não foi usado. Tudo isso vai estar nesse documento detalhado e eu vou reunir com a direção da Petrobras, tanto em Brasília, os representantes em Brasília, como do Rio de Janeiro. Com tudo que está acontecendo, a Petrobras vai ser salva? Eu tenho uma grande esperança. A Petrobras é um patrimônio, eu diria, quase da humanidade. Né? Mas assusta um pouco tudo que ela isso? representa. Claro que assusta, mas tem que ir a fundo nessa operação mesmo. Tem que acabar com essa história de todo mundo faturar em cima da Petrobras. Olha, eu vou te contar um episódio que aconteceu comigo, por isso que eu acho que a malandragem é grande mesmo e tem que ir para cima. Um belo dia, um grupo de empresários, quando eu vi, pai, vai ter lá no teu escritório, o pessoal está vindo aí e tal, e querem te oferecer uma homenagem a você. E sabe que gosta muito de ovelha? Vão te trazer uma ovelha. Eu desconfiei daquilo, digo, mas que cara vai me trazer ovelha? Mas tudo bem, chego lá, um nego montado em frente ao escritório, um negócio. Aí veio a tal da ovelha. Depois, no meio da conversa da ovelha, o cara veio com o seguinte papo: não, mas nós temos um problema na Petrobras, que tal, se você nos ajudar. Se você me ajudar, eu já senti que era sacanagem. Agora, ninguém até hoje me fez uma única proposta. Se tu quer ainda sair daqui numa boa, tu engole o que tu disse, e eles devem estar sabendo que eu falei isso para eles. E estava um cidadão da região da Grande Porto Alegre junto. Tu vai engolir o que tu disse, numa boa aqui, disse, numa boa, tu come a tua ovelha que eu estou indo para casa comer meu feijão e arroz. E fui embora. Pra gente... Tem que acabar com essa história. Tem um monte de picaretagem na Petrobras, claro que tem. Mas agora, com esse momento que nós estamos atravessando, dá para fazer uma limpa. E a Petrobras voltar depois com todo o vapor, já que, como a gente disse há muito tempo, o petróleo é nosso, a Petrobras é nossa. Para a gente voltar à publicação, só fazer uma provocação. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos, né, do Senado, o seu colega lá da Câmara, as posições políticas lhe incomodam em algum momento? Quando vem o Bolsonaro falar em uma série de questões que envolvem a igualdade de gênero, racial, essa coisa toda, não? Como é que o senhor vê essas questões? Olha, nós vivemos num país, graças a Deus, que a democracia está em primeiro lugar. Em todos os países que a democracia está em primeiro lugar, tu vai sempre ter as posições extremadas, radicalizadas, reacionárias, e o Bolsonaro representa isso. Né? E se elegeu bem, elegeu o filho em São Paulo. É que na composição da sociedade, sempre vai encontrar um setor minoritário, mas que apresenta esse ponto de vista. Eu, como militante de direitos humanos, claro que discordo, claro que não aceito, mas dou a ele o direito de dizer o que ele quiser, mas me dou o direito também de ser contra as posições que ele adota. Porque nós temos um sistema democrático e agora o que a lei tem que fazer é não permitir que você ultrapasse o limite da tua fala quando você atinge diretamente o interesse de outro. Por isso que ele tem 2, 3 processos já na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados e em muitos espaços na linha dos direitos humanos. Mas não preocupa quando hoje se tem identificado no Congresso bancadas que têm posições fechadas e que isso possa resultar em algumas mudanças ou a estagnação de algumas posições, como a própria questão dos direitos humanos, a questão racial, a questão de gênero? Olha, eu aprovei tudo que eu quis no Congresso. Pode gravar, e tudo que eu me prometi na minha campanha, tudo eu aprovei. Tudo eu aprovei. E eles tiveram que engolir, alguns tiveram que engolir. Mas não é fácil. É que eu tenho um vínculo muito forte com o movimento social popular. Prometi o Estatuto de Idoso, eu sempre digo, é coisa nossa, é lei. Se a pessoa com deficiência, é coisa nossa, é lei.
Estatuto da Igualdade Racial é coisa nossa, é lei. Política do salário mínimo é coisa nossa, é lei. Lei dos autistas é coisa nossa, é lei. Enfim, não tem uma lei que eu tenha falado, política de cotas para negros, brancos e índios pobres na universidade, é lei. Bolsa permanência, que muitos achavam que era um sonho, é lei. Claro, com o apoio do governo federal, é lei. Então, não dá para alguém achar que dentro do Congresso Nacional tem muita gente malandra, como tem na área privada também, mas tem lá também. Agora, a responsabilidade é nossa. Como eles se organizam em bancada, nós, dos direitos humanos, nós, dos trabalhadores, nós, dos empreendedores sérios, temos que também nos organizar e fazer o bom combate. Quer dizer, só vim aqui na região estar falando claramente o que eu penso, e você dando essa oportunidade, é uma forma da sociedade estar respondendo. E nós avançarmos cada vez mais, e podemos avançar. Com certeza, não foi de graça que nós elegemos o Lula por 2 vezes. E reelegemos a primeira mulher na história desse país, a presidente da República. Que, embora tentam atacar ela, isso aí é equivocadíssimo. Essa história de impeachment aí, querer apiar, como eu digo, a presidenta legitimamente eleito. Bom, eu tenho discordâncias pontuais na política econômica. Agora, se cada vez que eu tiver discordâncias pontuais na política econômica de um presidente eleito legitimamente, eu partir para derrubar o presidente, isso não tem outra palavra, queremos ou não. Eu até não gosto muito da palavra, mas é golpe, sim. E a população pegou isso. Então, eu estou muito tranquilo quanto a isso. Compete a nós nos organizarmos de baixo para cima e escrever como fizemos na Constituinte. Ninguém achava que íamos escrever aquela Constituinte. Aí dizem que nós votamos contra, que nós não assinamos a Constituinte. Mentira, peguem lá a Constituição, olhem na última página, se não está a assinatura de toda a bancada do PT. Nós assinamos sim, queríamos mais, mas fizemos uma Constituição revolucionária para aquele período. Mas claro que queríamos mais. Então, hoje, a democracia nos dá esse espaço para fazer um bom combate, um bom debate e fazer que as nossas propostas sejam aprovadas no Congresso Nacional. Veto é um direito da presidenta. Nós temos que também fazer um bom combate, mesmo nos vetos, como eu votei contra uma série de vetos e briguei para que o voto não fosse secreto. Felizmente aprovamos. Uma luta de quase 30 anos, o voto não é mais secreto. Cada um fica sabendo isso agora, quando o cara malandramente, sorrateiramente, ele vota de uma forma quando o voto é no projeto. Quando veta, ele vota de outra forma. Daí as pessoas vão saber quem está sendo coerente com aquilo que pregou, votou e na hora do veto mudou de posição. Quem for ler o livro do senador Paulo Paim vai encontrar tudo que eu estou falando aqui, viu? Só que se pegar o de 2014, vocês vão ver que está tudo atualizado na conjuntura. Se pegar esse aqui, que é o de 2015, o de 2014 era nau solitária. Fala da minha briga para aprovar as principais propostas, que muitas aprovei. Palavras de Mar Revolto, essa conjuntura tão complexa que nós estamos vivendo, e eu aqui escrevo sobre tudo que eu falei aqui. Como é que o senhor acha que essas águas vão ficar? Eu acho que nós vamos passar por essa tempestade. Eu fiz uma postagem, a história hoje é postagem, né? Eu digo que o mar há de serenar, como diz a canção, né? Eu acho que o mar há de serenar, nós vamos atravessar tudo isso. O Brasil é um país que tem tudo para dar certo. Temos uma crise, de fato, muito difícil, mas vamos superar isso. Eu sou um otimista. Bom, vai ser em 2017, que seja em 2017, mas tem países que nem daqui a 30, 40, 50 anos vão conseguir retomar a qualidade que nós até tínhamos, eu diria ali, aquele grande avanço entre 2012 e 2013. A partir de 2012 começamos a melhorar. Não dá para negar, e isso também eu digo com maior tranquilidade, que o real foi importante. A partir do real começamos a segurar a inflação e veio o governo Lula e investiu profundamente no social e tiramos da miséria cerca de 40 milhões de pessoas. Isso ninguém pode negar. Tem problemas? Agora tem, mas ninguém vai negar o papel histórico que nós fizemos nesse período. Senador Paulo Paim, foi um privilégio, e que privilégio tê-lo aqui na TV Câmara Pelotas, para a gente poder falar um pouquinho só, recuperar, falar dessa sua agenda na região, publicação Palavras e Mar Revolto, né, e de todas essas conversações que o senhor está tendo na região e também das pautas nacionais e da grande, né, do grande impacto político, ou seja, da grande discussão política. O senador fica, não fica, essa coisa toda. Chegou um momento que eu digo, pessoal, o mais importante não é se o país fica ou não fica. O mais importante é a política nacional. Mas, claro, como o nosso mandato é um mandato nacional,
Isso nós discutimos, o pessoal sabe, nosso mandato não é um mandato estadual. Não é. Porque eu sempre digo que o senador da República, quando eu fui para lá, me dizia, veio para cá para representar o Estado. Eu vim para representar o povo gaúcho e o povo brasileiro. Que uma leizinha que eu faço no Senado não é só para o Rio Grande do Sul, não. Ela é nacional. E por isso que eu sempre dediquei, desde que eu estou lá, um fim de semana é para a pauta nacional, viajando em todos os estados. Se eu desse os 4 fins de semana, eu teria espaço nas assembleias, nas comissões de direitos humanos, nas câmaras de vereadores, para estar lá todo fim de semana. Mas claro que não dá. Então eu dedico 2 fins de semana para o Rio Grande do Sul, um é Brasília e o outro é na pauta nacional, porque esses temas são de interesse nacional. O fico foi dito desde que cumprido com coerência o que foi estabelecido. É isso que nós queremos. Nós todos queremos voltar ao PT de raiz. Essa militância que nós temos, que são milhões de pessoas. Olha, quando houve a decisão, eu não sabia qual seria a reação. Mas hoje, como pela internet, eu diria para ti que 80%, 90% das pessoas que fizeram contato foi respeitando a minha decisão. Sendo do PT ou não sendo do PT, pai. Nós respeitamos a tua decisão, nós achamos que a tua decisão vai ser melhor para o povo brasileiro sempre. E não disseram mais, saindo ou não saindo. Eu fiquei muito tranquilo, e para que ninguém diga também, só me permitir no final... Por favor, senador. Ele fala tanto na pauta nacional e o Rio Grande está aqui. Esse projeto aqui resolve a crise do Rio Grande do Sul. E não fiz sozinho, não. Eu apresentei o projeto, mas tive o apoio dos outros 2 senadores, está aqui o nome deles, está aqui todo como é que foi a história. O ex-deputado Zanetti ajudou muito também nessa formulação, resolve a questão da dívida do Rio Grande do Sul, claro que depende da aprovação do Congresso Nacional, porque essa dívida que a gente tem é uma dívida impagável, é o IGPDI mais 9%, agora com a atualização ficou mais 4% o que for menor, ou a taxa Selic, mas agora, se isso aqui nós aprovarmos, você faz um recálculo da nossa dívida baseado no NPC, porque a dívida do Rio Grande do Sul ela foi tratada quase com uma postura de agiotagem. Era como se um agiota tivesse emprestado dinheiro para o Rio Grande do Sul. Nem o BNDES cobra o que foi cobrado até hoje. Então, aqui você vai pagar pelo índice inflacionário, zera a dívida, o Rio Grande do Sul deixa de mandar para Brasília milhões e milhões de reais todo ano. Para que quando as pessoas entendem que quando o sistema financeiro impõe determinadas dívidas e elas entendem que é um exagero, elas vão então para discutir, repactuar essa dívida. É isso que estamos fazendo aqui com esse projeto. Se aprovado, resolve o problema da dívida de todos os estados. Senador, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e vou repetir, um privilégio ter contado com a sua presença aqui na TV Câmara Pelotas. Um abraço a todos. O programa Entrevista fica por aqui, nós retornaremos uma próxima oportunidade. Um abraço a todos e até lá.